Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Você está no Átomo Quântico. No conteúdo de hoje, falaremos um pouquinho sobre o ego, como que podemos educá-lo para que o processo de aprendizado, de expansão de consciência não pareça algo tão tortuoso. Então, vamos entender um pouquinho sobre o ego e como que podemos lidar com ele. Bem, meu nome é Eduardo, atuo como psicanalista, astrólogo e durante todo esse percurso de evolução espiritual, nós temos caminhadas diferentes que acabam nos levando para o mesmo lugar. Cada um tem uma perspectiva, uma crença, uma metodologia. Então, o propósito aqui é acrescentar ao que você sabe, né? Não é para sobrepor o teu conhecimento, é para enriquecê-lo. Bom, em todo esse caminho de espiritualidade, uma das coisas que eu mais me confundia era em relação ao ego. Para quem assiste as palestras da espiritualidade, do Hélio Couto, vê lá que em um momento tem que ter ego e no outro momento não. A meditação que chegou no Ocidente, que trouxe essa impressão de que a meditação é pensar em nada. E nós nos colocamos em uma meta dessa que é muito fora da realidade. Então, como que eu vou pensar em nada se a minha mente é toda tumultuada? Então, eu coloco uma meta muito além do que eu consigo alcançar. Obviamente, eu sou parado pelo fracasso, eu não estou pronto naquele momento. E diante disso, o que que eu penso? Que meditação não é para mim, que a espiritualidade não é para mim. Então, isso tudo me desanima dessa jornada. Então, uma das coisas que temos que ter em mente que é sempre paciência. O processo de evolução de consciência não é uma coisa tão rápida, tão simples. Então, o intuito aqui não é desanimar você, mas é que você entenda que é um comprometimento. É igual quando a gente está estudando um curso ou ensino fundamental. Não dá para tentar colocar tudo para dentro assim tão rápido, precisa de tempo. Será que o pessoal que criou o ensino médio não sabe que precisa de pelo menos 5 anos para formar a cabeça, o cérebro da pessoa para que ela esteja apta para aquilo, para lá na frente ela poder exercer isso? Então veja que as coisas funcionam porque as pessoas sabem, ou quando as pessoas sabem lidar com as coisas que a natureza nos dispõe. Então, quando falamos de crenças, esse é um aspecto também bem curioso. Nesse tempo todo de psicanalista, minha visão, assim, e também pelo que eu estudei e vejo aí de outras pessoas falando, o que move, o que dá combustível para o que fazemos, são os sentimentos, né? Aquilo que eu sinto. Então, se eu sinto ódio, tristeza, medo, eu justifico minhas atitudes, mas elas estão montadas em cima de alguma coisa que eu estou sentindo. Se eu estou feliz, veja, felicidade, não euforia, amor, não paixão e apego. Se eu estou sentindo essas coisas, então eu defendo essas emoções com as coisas que eu faço. Então eu harmonizo, eu tento entender, eu tento deixar as coisas melhores. Então a forma que a pessoa se movimenta mostra o que tem dentro dela, o que que ela está buscando de si mesma e também a forma que ela está interagindo com a vida. Então, quando entendemos que os sentimentos é a gasolina desse carro, nós percebemos que as crenças, elas são justificativas ou explicações de por que que aquela ideia faz parte de mim. Então, se eu acredito que o mundo não presta, é porque eu estou sentindo algo negativo, né? Algo denso. Então, essas crenças vão me trazer ideias para que eu alimente isso que está dentro de mim, essa emoção, porque ela precisa de energia, ela precisa de um planejamento, de um manejo para que ela possa continuar existindo, porque senão ela se desfaz, né? Então, todo complexo ou aspecto ali nosso tem que ter um mecanismo que faz aquilo funcionar. E diante das emoções e das crenças, nós temos também o ego, que é aquele que está organizando as coisas.
Então, hoje, eu entendo assim que o ego, ele não é necessariamente bom ou necessariamente ruim. Ele é a identidade de cada um tentando se encaixar, tentando se entender com aquilo que nós oferecemos para ele. Então, se eu tô focado na destruição, sentindo coisas ruins, meu ego trabalha com o que ele tem. Então ele vai olhar e falar: bom, se o mundo é assim, se eu acredito nisso, então o que eu tenho que fazer? Ser hostil, me proteger. Então, nós temos que ter essa concepção, esse discernimento, na verdade, que a culpa não é dele. Assim como a culpa não é do que eu sinto, não é do que eu faço, não é do que eu falo, mas é distribuir isso daí. Tudo isso aqui é uma questão de responsabilidade. Quando eu coloco consciência no que eu penso, eu me privo de pensar bobagem. Então, claro, isso não vai me isentar de pensar bobagem. Às vezes eu tô aqui gravando um vídeo, minha cabeça tá viajando na maionese, mas a forma que eu lido com isso, ou eu tô sentindo, não tem como alguém me prometer uma vida de felicidade plena, vai estar me enganando. Então eu sei que tem altos e baixos, mas a minha forma de reagir a isso também conta. Eu tô triste, eu sei que eu tô triste, eu tô com raiva, eu sei que eu tô com raiva, o que que eu faço? Tento entender porque eu tô assim. Melhor do que deixar acumular e depois, pá, estourar em alguém. E as crenças, prestar atenção no que acredita. Às vezes vem um sentimento ali de medo, principalmente pela questão do familiar, né? Você tá começando a mudar um padrão de vida, as pessoas se assustam, elas estão fazendo pelo seu bem, mas você começa a perceber que tem medo ali, então você tem que estar sempre atento. A consciência, quando ela emerge, ela traz luz, ela traz a compreensão. Isso é assim por causa disso. Então veja que essa é a meditação verdadeira, é o estado de estar aqui, presente. Então, nosso corpo físico, ele se vicia nas coisas. E é uma coisa que eu também falo para as pessoas e as pessoas não acreditam, porque eu também era uma das que não acreditava nisso. A tristeza e a raiva, tais como qualquer outra emoção, elas geram química no cérebro, né? Então, isso gera alguma coisa na pessoa. Quando ela se faz vítima, é um prazer. Quando ela vê todo mundo brigando, é um prazer. Quando ela vê as pessoas tristes, é um prazer. É difícil de acreditar nisso, mas isso é muito mais comum do que se imagina. Inveja, né, olho gordo. Então, o que que nós percebemos aí? Se você identifica alguém que tem inveja de você, não tenha raiva, mas também não tenha pena. Tenha compaixão. O que que é compaixão? Compaixão. É entender que se o outro tá me invejando é porque ele não tá bem. Se ele quer a minha ajuda, eu vou ajudar, mas se ele não quer, paciência, ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Eu não me envolvo com o que ele tá fazendo. Porque quando eu me envolvo, eu começo a misturar as minhas emoções com a emoção da situação, aquilo entra em mim, me contamina, começa a mudar o que eu acredito, mudar o que eu penso, e quando eu dou conta, eu já estou totalmente ali dentro da situação fazendo a mesma coisa que ela. Então veja que por trás das pessoas tem uma vibração, ou tem um arquétipo. O que cabe a nós ali é ter consciência de qual arquétipo nós estamos canalizando, né? Então é a questão do orar e vigiar. Quando você tiver um pensamento, para e pensa, da onde ele veio? O que que ele quer de mim? E aí você vai se norteando. Então veja que a catarse nada mais é do que essa compreensão de saber por quê, de saber para quê, de onde eu vim, para onde eu estou indo. E todo esse processo de consciência dói, muitas vezes dói, porque o ego está tão acostumado com artimanhas, armadilhas, persuasão, manipulação, que quando você começa a reeducar ele, ele vai ficar birrento. Ah, mas você não pode mudar porque o mundo não tem jeito. Ele não vai lembrar que você ensinou isso para ele, mas isso é o que ele acredita. O mundo não tem jeito, existe maldade, nada presta. Então veja que é um processo que, de novo, paciência. Tem que ter muita paciência, ok? Bom, pessoal, ficamos por aqui nesse vídeo sobre essas compreensões. Esperamos ter adicionado o que vocês já sabem. Caso tenham alguma dúvida, estamos aí nos comentários para ajudá-los conforme pudermos. Agradecemos aí pela presença de vocês e até a próxima.